Imagina a cena, uma fuga por um 3, seguida quase no mesmo segundo por uma traição tão absurda que consegue estilhaçar uma família inteira de uma vez só. Hoje, a nossa análise vai explorar exatamente isso. A gente vai direto para o momento explosivo lá de Gênesis 27, logo depois de um dos maiores enganos registrados na história antiga. Vamos destrinchar juntos como as consequências de uma bênção roubada não só alteram o destino de dois irmãos, mas acabam definindo o futuro de nações inteiras. É um estudo de caso fascinante sobre o peso e o efeito dominó das nossas ações. 1. Uma descoberta devastadora. Bom, vamos mergulhar nisso aqui. O relato simplesmente não enrola, sabe? Ele cai direto no exato instante de tensão máxima. Não tem espaço para respirar. O relógio está correndo solto contra a mentira que acabou de ser contada. Olha como a sequência de eventos nos versículos 30 e 31 é incrivelmente apertada. A linha do tempo não deixa dúvidas. O pai, Isaac, mal termina de dar a bênção. O Jacó literalmente acabou de sair do quarto e nesse milissegundo de intervalo, o Esaú, que é o verdadeiro primogênito, chega da caça. Ele vai lá e imediatamente prepara aquele guisado saboroso para o pai. Gente, é uma questão de minutos, talvez meros segundos. Entender esse aperto de tempo é fundamental para a gente ver o quão perto, mas muito perto mesmo, o Jacó esteve de ser pego em flagrante. O suspense aqui é absolutamente palpável. E aí, o choque inevitável acontece. Quando Esaú finalmente entra e se apresenta com a refeição, a reação do Isaac, que já é bem idoso, não é só um susto de leve, não. O texto é bem específico, dizendo que ele estremeceu de um estremecimento muito grande. É terror puro, repentino, paralisante. A ficha cai com uma força absurda. Peraí, se o homem aqui na minha frente é o Esaú, quem foi que acabou de sair daqui levando a bênção definitiva? Só que mesmo em pânico, o Isaac entende o peso irreversível do que aconteceu e solta a frase: "Eu o abençoei e ele será bendito." Sabe por quê? Porque a bênção no mundo antigo não tinha botão de desfazer. Uma vez dita, já era. A reação do Esaú, nossa, ela espelha o terror do pai, mas com a agonia de quem acabou de perder tudo. Quando ele ouve o Isaac dizer que o irmão roubou a bênção dele na surdina, o texto diz que ele deu um grande e muito amargo brado. É aquele grito que vem da alma, o som de um futuro inteiro escorrendo pelos dedos. É a expressão mais pura de uma dor absoluta diante de uma perda que, infelizmente, não tem mais volta. 2. O apelo desesperado. O que vem depois desse grito de dor é, sem dúvida, uma das cenas mais tensas de toda a história. A gente vê uma tentativa desesperada de salvar qualquer pedacinho de dignidade que sobrou. Então, o ponto crucial aqui é entender o que exatamente foi roubado para sacar o tamanho do desespero. O Esaú percebe a suprema ironia da coisa toda lá no versículo 36. Ele questiona: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Porque olha só, o nome Jacó carrega aquele sentido de quem segura o calcanhar, ou seja, o enganador. E o Esaú nota que o irmão gabaritou esse nome 2 vezes. Primeiro, ele roubou a primogenitura, que era o direito legal de nascença, e agora roubou a bênção, o decreto profético de sucesso. O engano foi completo. O Jacó puxou o tapete das 2 bases de vida do irmão mais velho. E essa ficha caindo leva a uma pergunta que corta o coração. Não reservaste para mim bênção alguma? A resposta do Isaac é um banho de água fria. Ele detalha exatamente tudo que já foi entregue para o Jacó. Ele explica que já colocou o Jacó como senhor absoluto sobre o Esaú e sobre todos os irmãos. Além disso, garantiu toda a riqueza da terra, o trigo, o mosto. Ou seja, o sustento material e o poder político já tinham dono. A tragédia toda culmina na pergunta de Isaac: que te farei, pois, agora a ti, meu filho? Basicamente, o estoque de bênçãos acabou. 3. Uma profecia amarga. Aqui a coisa muda de figura. Aquela negociação emocionada bate de frente com uma realidade nua e crua. O que o Isaac tem para oferecer não é bem uma bênção de consolação, mas uma profecia bem sombria. E isso ilustra perfeitamente o abismo entre o destino dos 2 irmãos. De um lado, o Jacó, liderança incontestável e as melhores e mais férteis terras. Do outro, a nova realidade do Esaú. Ele vai morar longe das terras boas, longe das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus. Vai ter que lutar para sobreviver, vivendo pela espada e, o pior, servindo ao próprio irmão que o enganou. Essa diferença absurda vai ditar a história dos descendentes deles por muitas e muitas gerações. Mas no meio dessa fala pesada tem um detalhe super importante. É um lampejo bem pequeno de esperança, mas que também funciona como um baita aviso de confusão para o futuro.
O Isaac fala que vai chegar o dia em que o Esaú vai se revoltar e finalmente sacudir o jugo do Jacó do pescoço dele. Não é uma promessa de paz e família, não. É a garantia de que, no futuro, vai rolar rebelião e independência conquistada na base da força. 4. Um voto de vingança. É claro que toda essa humilhação ia ter uma consequência bem direta. A traição sai do campo do choro e do desespero e vira uma ameaça real, iminente e letal. O versículo 41 abre a porta para os pensamentos mais sombrios do Esaú. Cheio de ódio, ele faz um voto secreto e é tudo friamente calculado. Ele decide que vai esperar o pai morrer para respeitar o luto e não causar dor ao Isaac em vida, e depois ele vai simplesmente assassinar o Jacó. Pensa na gravidade disso. A rivalidade deles saltou de um estelionato familiar direto para o homicídio premeditado. A paciência fria dessa promessa mostra o quão profundo era o ódio que nasceu ali. 5. A fuga para Alan. Com a morte rondando a casa, a nossa atenção volta para a arquiteta de toda essa bagunça, a Rebeca, a mãe. A mesma mente que montou a armadilha da bênção agora precisa operar num modo de gerenciamento de crise total para evitar que o plano dela termine com o filho favorito morto. A estratégia que ela monta nos versículos 42 a 45 é rápida e prática. Quando ela descobre o que o Esaú quer fazer, ela manda o Jacó fugir imediatamente para Harã para se esconder na casa do tio dele, o Labão. A instrução é ficar lá por alguns dias. Na cabeça dela era o tempo necessário para a raiva de Esaú esfriar e ele esquecer a traição. E só depois que as coisas acalmassem, ela mandaria chamar o Jacó de volta. O desespero da Rebeca fica claríssimo nessa frase dela. Ela faz uma conta que é puramente lógica, mas aterrorizante. Se o Esaú matar o Jacó, a lei da época exigiria justiça com a morte do assassino ou o exílio permanente dele. Ou seja, a ambição dela de dar um empurrãozinho no destino colocou ela na beira de um abismo onde ela poderia perder os 2 filhos num único dia. Só que, claro, o Jacó precisava de uma boa desculpa para ir embora do nada, sem que o Isaac desconfiasse da tragédia que estava prestes a acontecer. E é aí que a Rebeca brilha na manipulação, mais uma vez. Lá no versículo 46, ela usa um problema antigo da família, as noras, as esposas locais do Esaú, que ela detestava. Ela chega para o Isaac e fala que está enfadada da vida por causa dessas mulheres, dando a entender que se o Jacó também casasse com alguém da região, a vida dela acabaria. Ela mexe as peças no tabuleiro com tanta maestria que o Isaac, por vontade própria, concorda na hora em mandar o Jacó para longe para arrumar uma esposa melhor. Tudo isso que a gente analisou hoje não entrega respostas fáceis, mas nos deixa com uma pergunta muito provocativa para encerrar. O plano da Rebeca era afastar o Jacó por só alguns dias. Mas será mesmo? Será que um ressentimento tão pesado, forjado numa traição tão íntima, simplesmente evapora com o tempo e a distância como ela imaginou? Será que o silêncio cura uma ferida desse tamanho? Ou aquele único ato de engano quebrou a família para sempre? A grande reflexão que fica é que o preço de uma vitória na base da mentira raramente acaba quando a verdade aparece. Quase sempre é aí que a conta começa a ser cobrada, e com juros altos pelas próximas gerações. E entender isso é essencial quando a gente olha para o peso das decisões irreversíveis na história humana.